Fala pessoal, começando aqui hoje mais um episódio do nosso podcast, do seu podcast Café com Peça. Você que já nos acompanha aí, tá inscrito no nosso canal no YouTube, nos acompanha também no @Café com Peça no Instagram e em todas as plataformas de podcast. Que bom ter você de novo aqui com a gente. Você que tá chegando pela primeira vez hoje, bem-vindo. É uma honra ter você com a gente aqui. Vocês sabem, o podcast Café com Peça é um oferecimento da Della Rosa. Aqui nessa mesa, a gente toma um café e bate papo, a gente dá voz para aquelas personalidades, pessoas que fazem a diferença no universo de autopeças no Brasil e no mundo. Bem-vindo a mais um episódio que, com certeza, está muito especial. Pode aumentar as suas expectativas. Hoje eu estou aqui do meu lado com o meu irmão Henrique. Tudo bem? Seja bem-vindo de volta. Cara. Eu tirei umas férias de vocês aqui, Não, mas... Você fez falta na mesa. Pô, obrigado, cara. Eu confesso que eu prefiro muito mais focar só no conteúdo, deixar a abertura pra Se você. você começar me agradando assim, eu fico até encabulado, cara. Obrigado. Seja bem-vindo. Coisa boa estar com você aqui. Estou muito feliz. E hoje a gente tem um episódio que eu acho que é mais um episódio super especial, você não acha? Não, com certeza, não tenho dúvida. A gente vai trazer aqui gente que tem protagonismo no Brasil, que fala, e quando a gente fala esse nome, Brasil inteiro a gente sabe quem é, todo mundo sabe quem é, tá fazendo a diferença, tá construindo esse universo de autopeças junto com a gente, junto com todo mundo que tá envolvido no Brasil aí. Eu acho que a gente já pode apresentar, né? Com certeza, e mais do que isso, gente que tem a sua história totalmente misturada com a nossa história dentro do mercado. Né? E a gente vai contar isso hoje também. É só você ficar até o final que você vai ter todas as informações e tudo que você precisa saber dessa história maravilhosa. Hoje, então, bem-vindos à nossa mesa, Fábio e o Guedes, da Vanucci, ou do Grupo Vanucci. Fábio, bom te ter aqui, cara. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Fábio. O prazer é todo nosso. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra ter vocês aqui com a gente. O Fábio, fundador e hoje presidente do Grupo Vanucci. O Guedes, diretor de compras. A gente está aqui realmente muito honrado. Obrigado porque vocês aceitaram o nosso convite. Um prazer enorme estar aqui na Della Rosa, estar aqui participando do podcast ao lado de vocês. Que coisa boa. É uma felicidade e uma honra estar ao lado de vocês hoje aqui, batendo esse papo. A gente agradece a oportunidade, é um dia especial para a gente e essa parceria que a gente firmou com a empresa Della Rosa e agora estamos aqui tendo a oportunidade de participar do podcast aqui. A gente agradece esse momento aqui e ainda mais sendo um dia especial, que hoje, querendo ou não, hoje é o aniversário do pai de vocês, né? Pra gente é uma honra também estar aqui, né? E justamente nesse dia especial para vocês. Vocês vão poder falar assim, também. Nós gravamos o nosso episódio do podcast dia 15 de fevereiro, no dia do aniversário do seu devaneio. Deixa marcado aí, a gente vai fazer história, hein? Que coisa boa. O Fábio, bem-vindo. Quando a gente senta com gente que constrói esse mercado, a gente quer ouvir de vocês, de você também, Guedes. Quem são vocês nesse mercado? Vocês não estamos falando da empresa agora, estamos falando do CPF, da pessoa física. Começa com você, Fábio. Como é que você chegou até aqui nessa mesa hoje? Quem é o Fábio dentro do universo de autopeças aí nacional? Então, eu comecei no ramo de autopeças em 1993. Eu me formei engenheiro, sou engenheiro mecânico por formação, tirei meu diploma no final de 91. Em 1992, não tinha muito emprego, o Brasil, como sempre, em crise e tal. Aquele pré-plano real. Aquele pré-plano real, inflação nas alturas, não tinha emprego, eu estava desempregado. Me formei e estava desempregado. Aí o que eu fiz? Eu fui trabalhar, fui à luta, fui procurar alguma coisa, né? Eu não podia ficar parado, eu era jovem, eu tinha 22 anos, mas eu precisava fazer alguma coisa. Meu pai não era rico, né? Para mim poder me dar o luxo de tirar um ano sabático, de ir para a Europa, ser mochileiro, não podia fazer isso. Aí eu arrumei um emprego teve naquele ano a Eco 92, foi uma feira do meio ambiente. A primeira, estamos começando a pensar... Foi no Rio de Janeiro isso? Não, foi no Rio de Janeiro, a Eco, mas em São Paulo, no Anhembi, teve uma exposição. Tá. Eu tinha um amigo meu que trabalhava na Land Rover,
A Land Rover deu um carro para um projeto de proteção ambiental. E a Land Rover estava chegando no Brasil. Eu, como era engenheiro, fiquei lá uma semana mostrando o carro para todo mundo. Que legal. Projeto Jurema, um projeto de proteção ambiental. Fiz isso como um bico e depois, em março, abril, consegui um emprego e eu trabalhava no Rio de Janeiro, numa empresa de consultoria de produtividade. Eu ia toda segunda-feira de manhã e voltava na sexta à noite. Era uma empresa boa, eu ia de avião, né? Me apresentava na Ponte Aérea no Rio de Janeiro. Na época da Ponte Aérea, vocês não sabem o que é isso? Mas... O que é uma ponte aérea? Ponte Aérea eram 3 companhias aéreas. Você não sabe, os jovens não sabem. É um termo bem antigo isso aí, tá? As 3 companhias aéreas na época, Transbrasil, Varig e VASP. Você comprava o bilhete e você embarcava em qualquer uma das companhias. Era um bilhete de ponte aérea. Um bilhete para o Rio de Janeiro. Eu chegava lá às 4 horas da tarde. Qual que é o próximo avião? 4h15. Saíam muitos aviões, já hoje também. Aí, 4h15. Qual você vai sair? Da VASP. Não importa, eu dava o meu bilhete, obviamente tendo vaga no avião. Eu embarcava. Não tem das 4h30. 4h45 vai ser um da Transbrasil. Eu comprei na Varig. Você embarcava e ia. Você sabe que eu falei ponte aérea, Rio, São Paulo, várias vezes, nunca soube disso, eu cara. imaginava que era só uma expressão para se referir a esse voo rápido. Um voo Eu que também vai achei, tem toda hora. Essas 3 companhias se uniram e elas vendiam O e Guedes, você... Guedes falou que também não sabia, pra dizer que é jovem. Não, eu achei que era só esse trajeto curto, que, sei lá, tivesse algum benefício. Mas não sabia Era o que que eu tinha imaginava. esse passe livre para qualquer companhia. Aí, Não o pessoal sabia. tá vendo negócio de peça, tá aprendendo de aviação Pra também. você ver. Eu já aprendi um monte de coisa aqui hoje. Aí eu pegava essa ponte aérea, ia às 6 horas da manhã, né, o primeiro avião que saía de Congonhas, né, e voltava na sexta-feira, 8, 9 horas da noite. Era um trabalho extremamente extenuante, né? Por quê? Porque eu chegava na empresa... Bom, a gente tinha uma vida boa, a gente ficava em Copacabana, ia de táxi, trabalhar. Que legal. Isso, sem dúvida era bom. Que legal. Só que as horas trabalhadas eram muitas. Então, tipo assim, mais ou menos assim, 6 horas da manhã você acordava, às 7 tomava café, 7h30 está saindo com a equipe. Eram 7 empresas no Rio de Janeiro. Era uma empresa de papel. Não vou citar o nome, não sei nem se ela existe ainda. Elas faziam vale transporte, tudo relacionado a papel, né? Aquela época, hoje em dia, não tem mais passe escolar, mas na nossa época tinha passe. Dava pros cartelinha. O vale refeição era um ticketzinho de papel que você dava. Hoje é tudo eletrônico, né? Estamos falando de outra época, uma coisa de 30 anos atrás. Mas era extenuante, porque eu chegava na empresa às 7h30. Ficava-se até 7h30, 8 horas da noite. A empresa fazendo relatório, anotando tudo que tivesse que anotar, contando, mudando, analisando a produtividade da empresa. Quando você chegava no hotel, 8h30 da noite, às vezes 9, estava o diretor. E era um diretor para 7 empresas. Ele falava: Fabinho, faz favor, você já jantou? Não jantei, acabei de chegar. Janta, tal, a gente se encontra aqui 10 horas, né? Eram 9, para você me contar o que você fez, o Caramba. que está acontecendo lá na empresa 6 que você estava hoje. Era quase 24 horas o trampo. Aí, tipo, 10 horas da noite eu me encontrava com ele, ficava lá mais meia hora, 1 hora, explicava tudo, fazia um relatório. No dia seguinte você tinha de novo, todo dia era essa rotina, era puxado. Puxado. E, obviamente, eu não gostava. Eu não gostava de trabalhar por 2 razões. Eu não gostava porque era fora de São Paulo, eu sempre fui uma pessoa bem conservadora, eu gostava de estar na minha casa, eu morava com meus pais, né? Mas eu gostava de estar com a minha família, eu não queria estar lá. E o trabalho era extenuante, né? Mas eu fiquei lá de março, abril até dezembro. E sem gostar muito, sofrendo um pouco, mas eu fiquei.
Toda quarta-feira, naquela época não tinha celular, uma coisa que vocês não conseguem imaginar, né? Mas não tinha celular. E então de Você tinha que ir no orelhão. quarta-feira eu ligava pro meu pai. Eu tinha um molecão aí, 22, 23 anos. Ô pai, eu não quero mais, eu vou embora, hein? Ele falou, não, segura mais um pouco, mantém aí. O pai fazendo papel de pai, né? Eu falei, não tô gostando disso aqui e tal. E eu mantive, eu fiquei eu segurei a peteca até dezembro. Chegou em dezembro, o projeto acabou, que ele tinha começo, meio e fim, né? Acabamos lá o projeto, melhoramos a produtividade da companhia e tal. Resolvemos, era uma empresa que estava em dificuldade financeira. Depois desse ano que a gente ficou lá, ela virou a chave. Acabou o projeto, tinham outros projetos. Eu fui escalado para ir para Manaus. Manaus já não eram mais 1 horinha de viagem, que nem pro Rio, né? Já eram 3, 4 horas. Naquela época os aviões eram mais lentos. Hoje acho que dá umas 3h30. Hoje dá 4 horas hoje. 4 horas, era 4 horas. Manaus. Aí eu falei para eles, e Manaus já não voltava toda semana. Eu ia numa segunda, ia voltar na outra sexta. Uau. Ia ficar 2 semanas. E chegava sexta, pegava o avião das 8, 9, chegava aqui de madrugada, sexta para sábado, e domingo à tarde já ia de novo embora. Falei, puta, pra mim não dá, né? Fui lá, falei com os caras na maior inocência, falei, eu não quero ir nesse projeto, me arruma outro. Você já sabe o que aconteceu comigo, né? Eles simplesmente me dispensaram. Você não vai nesse nem um outro. Você não vai nem nesse nem outro, pensando o quê? O garotão... Garotão de Copacabana. Tá achando que a sua mãe, que é a chefe de RH aqui, não é não, né? Não é não. E me dispensaram. E foi uma experiência meio traumática, né? O primeiro emprego já fui mandado embora. Mas foi bom, voltando, né? Hoje, olhando para aquela fase, foi bom eu trabalhado muito, porque me deixou mais cascudo. Foi bom eu ter sido dispensado, porque eu vi que a vida não era fácil. Então, olhando para trás, eu vejo que foi bom essas coisas que têm acontecido comigo. E imagino também que, assim, o principal negócio da empresa era aumentar a produtividade. Para quem foi empreender depois, isso acabou sendo fundamental. Aprendi bastante, aprendi. O curso de engenharia, ele me ensinou a estudar as coisas, entendeu? Você aprende a aprender. Então, hoje eu tenho facilidade em olhar alguma coisa e aprender aquilo, fazer alguma coisa acontecer. Que legal. Aí tinha sido dispensado, né? Eu já tinha feito estágio em 2 outras empresas. Eu tinha feito estágio na Sabó, quando eu fazia engenharia, ficado 6 meses lá, mas não tinha me encontrado. Fiz o estágio, 6 meses acabou, falei, vou embora. A Sabó, uma empresa excelente. Excelente em tudo. Eu não gostei. Não encaixou. Eu não me adaptei. Eu tinha feito um outro estágio no Grupo Ultra, outra empresa... O Grupo Ultra... De gás, Ultragás. Da Ultragás. Que hoje é um conglomerado gigante. Sim. Trabalhei lá também mais 6 meses de estágio. Também não tinha me achado. Quando acabou, eu fui embora. Esses 2 eu saí. Aí eu falei, poxa, acho que o problema é comigo, né? Falei até com meu pai, né? Acho que, pai, eu sou vagabundo. Não gosta de pai, nada. eu acho que eu sou vagabundo, dá pra me ajudar? O negócio não é trabalhar, né? Meu negócio não é trabalhar. Você viu que eu sou um fracasso. E eu me cobrava internamente, né? Eu falei, eu não posso ser um fracassado. Não é possível que eu vou ser um fracassado, né? Mas nessa época eu achava, eu fiquei muito chateado, fiquei meio depressivo até. Eu falei, não é possível que eu vou ser essa pessoa aqui, né? Que está se apresentando. Me encontrar, né? Aí o meu pai, ele me deu uma dica, ele falou, vamos
por que você não trabalha, não empreende alguma coisa de caminhão? O Brasil tem tanto caminhão rodando, A ideia saiu do seu pai, da mente do seu pai. Saiu da mente do meu pai. Ele falou, pô, por que você não, né? Caminhão é um negócio que tem muito aí. Meu pai trabalha com outra coisa, mas ele falou, caminhão... O Brasil roda em cima de um caminhão. Falou, pô, legal. Aí eu tinha um amigo meu que tinha uma loja de autopeças. Esse amigo meu é amigo do meu pai também, mais amigo até do meu pai. O Dagoberto, gostaria de falar o nome dele, da Mercebras. Que legal. Essa Mercebras já fechou, o Dagoberto se aposentou. Mas eu e meu pai fomos lá e fomos conversar com ele. Tô querendo fabricar alguma coisa. Não sabia nem o que eu queria fazer direito, mas a ideia estava assim, nebulosa, mas já tinha uma ideia. Ele deu algumas peças, um pino do patim, do freio do Mercedes 30mm, né? Uns outros itens ele me deu. Por que você não fabrica isso aqui? Não tinha assim. Não, leva aí depois. Tinha amigo, né? Peguei as peças, levei, fiz o desenho de uma folha de sulfite, vi os preços. E aí entra o meu pai de novo. Ele me apresentou um amigo nosso que tinha uma usinagem. Que legal. Chamava, acho que o Luiz, nunca mais tive contato. Luiz Rico, era um espanhol, um senhorzinho já, tinha 60 e poucos anos. Tinha uma firminha bem pequenininha. Só que ele não tinha serviço, coitado. Ele fazia terceirização. Só terceirização, não tinha produto próprio, tinha pouquinho serviço, tinha um ou dois funcionários. E eu falei, poxa, ele não tem serviço e eu tenho alguma coisa que eu posso vender, mas eu não tenho as máquinas. Eu peguei e fui... Levou aquelas amostras. Fui levar as amostras, né? Ele fez um preço bom, porque ele também não tinha serviço, ele queria também crescer. E eu queria fabricar. A gente uniu, eu montei uma usinagem, uma fábrica, né? CNPJ, peguei a CETESB. Aí entra também o meu pai. Meu pai tinha uma casa que dava frente para uma rua e o fundo para outra. E tinha um terreno nesse fundo que ele não usava, que era uma rua mais periférica, vamos dizer assim. A rua de cima era onde é a casa dele. Aí eu peguei, abri a fábrica ali, o CNPJ, né? Porque você não pode comprar aço e vender parafuso sem ser uma indústria. Sim. E aí eu comprava o aço, mandava entregar no Luizinho, no Luiz Rico, e ele usinava. E aí eu ia lá, buscava as peças, trazia para esse fundo da casa da minha mãe, tirava a nota. Esse fundo da casa da minha mãe só tinha uma cobertura de telhamiento. Eu peguei a sala de almoço da minha mãe. Caramba, que legal. E tirava a nota lá. E aí eu comecei a visitar. Um monte de gente, né, que a gente conhecia. Então eu ia visitar. Eu era o representante. Eu era o cara que passava o óleo nos pinos para embalar. E teoricamente você era a fábrica, né? Eu era o faturista, eu era o telefonista, eu era tudo, né? Comprador, era tudo. Comprador, o menino que há pouco tempo atrás estava pensando que era vagabundo, estava trabalhando 24 horas por dia. Cara. Mas aí, quando eu vi isso, quando eu comecei, eu amei. Uau. Eu amei uma paixão tão grande, tão avalaçadora que, eu falei, isso aqui... Eu fico 24 horas. Uau, que legal. Porque eu amei, eu gostei. Tanto é que vocês sentem. Quem me conhece sabe que eu amo, que eu faço. Não é só pelo dinheiro, é pelo amor. Sim. Né? Eu faço pelo amor. Amor ao negócio. Nem tudo é dinheiro. Eu faço a coisa pelo amor. E eu amei muito. E aí eu falei, puta, por isso aqui. Eu vou dar a vida, eu dou o sangue e eu vou fazer acontecer. E aí eu comecei, aí eu visitava os caras como representante, com a folhinha, tinha os desenhos, né, das peças, mostrava, estou fabricando isso aqui. Aí eu pegava o pedido, eu voltava,
comprava o material, mandava entregar, usinava, voltava, fazia o trabalho inverso, tirava, batia. Comprei uma máquina, ó, o que é não ter dinheiro. Eu comprei uma máquina elétrica, não tinha computador naquela época. Uma máquina de datilografia elétrica? Elétrica. Uhum. Vocês nem sabem o que é isso. É uma máquina elétrica que você datilografava as duplicatas. Uhum. A nota tirava na mão, na caneta. Só que as duplicatas, você não dava tirar, você tinha que datilografar. Aí você fazia 3 vias. Uma via ficava com você, uma via era uma cópia e uma via você levava para o banco. Para registrar a cobrança. Aí o banco cobrava. Olha a burocracia do negócio, né? Hoje você faz um negocinho e manda para o banco direto. Naquela época não, naquela época mandava para o banco fazia a cobrança. Dava mais trabalho fazer a duplicata do que a peça. Quase isso. E aí eu fui fazendo, fui conhecendo o mercado, fui visitando muita gente, né? Você começa a andar, você visita um, visita outro, e a coisa vai acontecendo. Uma vez eu estava visitando uma distribuidora grande e eu subi lá, né, uma sala, tipo essa aqui, ficavam todos os representantes que iam visitar o comprador. Não é que nem hoje, né? Hoje passa e-mail. Naquela época existia e-mail. Você podia passar um fax, no máximo, mas era época de alta inflação, então o preço mudava. Bom, fui visitar, sentei, tinha uns 10 representantes na sala, eu sentei lá, com a minha pastinha, aquela pastinha típica de representante, fiquei lá. Tinha um senhor do meu lado, ele até morreu, coitado, de Djalma. Eu encontrei ele e falei, olha, eu sou fabricante de autopeças, tenho uma fábrica, posso produzir um monte de coisa, eu só fabrico isso, mas eu posso produzir muito mais. O que você me pediu, eu faço. O céu é o limite. O céu é o limite. Ele pegou e falou, pô, você tem fábrica? Eu tenho a fábrica, tal, assim, assado, né? Ele falou, legal, eu tô procurando alguém de fábrica para produzir alguma coisa. Eu tenho um produto para você. Falei, poxa, trocamos cartão, tal, né? Ele falou, amanhã a gente se encontra em tal lugar, hoje se encontramos lá no Battistini, em São Bernardo, porque ele era de lá, ele morava lá perto. Vamos almoçar lá naquela rota dos restaurantes e eu vou te levar um item para você fazer. No dia seguinte eu fui lá, não perdia nada, né? Fui lá, ele me deu o pino do embuchamento. Falei que isso aqui, ó. E aí foi que a gente virou a chave. Aí o embuchamento já era uma coisa bem mais sofisticada, né? Do que os pinos que eu fazia. Já precisava ter uma caixinha, um nome, era um kit, você tinha que fazer as buchas, rolamento, uma chavetinha. Então é uma coisa bem mais elaborada. E aí eu corri atrás para desenvolver tudo isso. Lembrando, eu não era do setor de autopeças, né? Eu era engenheiro, eu não conhecia nada. Tudo para mim era novidade. Só um complemento. A sua engenharia do quê? Engenharia mecânica. Mecânica mesmo. Legal. Mas esse primeiro embuchamento, você ainda fez lá na fábrica do Luiz? Foi. Aí eu peguei, eu lembro até hoje, embuchamento do Volkswagen 690. Aí eu peguei, levei lá o pino, a gente fez lá, as buchas deu mais trabalho, os rolamentos e tal. A gente foi fazendo. Mas vocês que são da indústria, vocês sabem, ele não tinha todas as máquinas. Aí precisava retificar e precisava temperar, fazer o tratamento térmico. Aí eu tive que achar uma empresa para fazer o tratamento térmico. A operação foi ficando cada vez mais complexa. E achar uma outra empresa para retificar. Aí eu conheci, fiz grandes amigos até nisso daí, e consegui montar a primeira caixinha com reparo. Foi aí que a gente começou a se tornar conhecido. Por quê? Porque daí você tem um produto próprio, com uma marca própria, com um nome que todo mundo está vendo. E aí começamos a fabricar os embuchamentos. Aí eu fabriquei o do Vox, que era pequenininho. Só que o Vox tem 3 tipos, né? Tem o médio e o grande, na época tinha, que eram 11 toneladas e 16.
Aí já o Luiz não tinha todas as máquinas, porque, vocês sabem, indústria tem a passagem do pino, né? Não passa no eixo. Aí eu comprei 3 máquinas para ele, aí já estamos já em 93 eu comecei aquela história do meu pai me indicar. Então já estamos em 94, tinha um ano. E aí eu já estava fabricando os embuchamentos. Aí a gente já comprou. Eu comprei algumas máquinas e coloquei na fábrica do Luiz. Aí a produção aumentou, a gente já começou a fazer os embuchamentos, né? E do Volks, aí comecei a fazer do Mercedes, aí comecei a fazer do Scania. Aí eu tive uma perda. Em 95, o Djalma, aquele senhor que tinha me apresentado, ele morreu. Faleceu, teve um ataque do coração. Ele já era um senhor, né, bem mais velho. Mas nessa época que ele te apresentou o produto e você desenvolveu, ele passou a vender para você? Isso, ele me tornou meu representante. E aí foi uma coisa excelente, porque na época eu conhecia, assim, eu passava em frente uma rua e você via lá a distribuidora tal. Separava, tal, eu fazia o cartão, queria apresentar meu produto, ligava, marcava uma visita. Só que nessa época tinham muitas lojas, muitos pequenos distribuidores, principalmente da linha Volks, que não tinham uma placa na porta, que era uma casa. Que era às vezes um galpão, mas não tinha uma placa na frente. Tinha umas prateleiras e um telefone. Isso, e ele até tinha às vezes uma estruturazinha. Ele me apresentou, na época, umas 15 ou 20 lojas que eu não ia achar nunca. Então, eu sou extremamente grato pelo seu Djalma. E aí a gente começou o Volkswagen, a gente começou a fabricar toda a linha de embuchamentos. Começou, às vezes, eu ia numa distribuidora e perguntava, né? Pô, você não tem alguma peça? Eu posso fazer e tal, mesma conversa. E começamos a fabricar. E aí a gente foi tomando forma como fabricante de embuchamento. Mas como é que foi ou quando foi que você transicionou essa dependência ainda da fábrica do Luiz para ter a sua própria fábrica? Então, em 94, eu comprei os embuchamentos para ele, as máquinas, né? Para ele fabricar o resto dos embuchamentos, que ele não tinha, era um torno mecânico, uma fresadora e uma serra. Não era nada excepcional. Nós fazíamos os embuchamentos, os pinos, naqueles torno a revólver. Não sei se vocês conhecem. Sim. Coisa antiga. O torno a revólver não tinha passagem para o pino de 46, ele era 1,5 polegadas só. Bom, aí em 94 também eu ficava, era meio humilhante, né, onde eu tinha a fábrica, porque era um terreno de uns 300 metros quadrados, uma cobertura de telha amianto, uma parte de terra, uma partezinha. Uma vez eu fui num banco, falei que eu queria abrir uma conta, ele falou, não, eu vou visitar a tua empresa. Eu falei, não, então daqui, que depois eu volto aqui. Visita não, senão a conta não vem de jeito nenhum. Eu fui num desses bancos menores, eu falei, não, então deixa daqui, depois outro dia. Eu arrisco a dizer que esse banco já quebrou e você prosperou. Já quebrou. Muito bom, muito bom. Já quebrou. Aí eu já aproveitei. Então foi o ano que veio, 94, foi quando o Fernando Henrique fez o Plano Real. E aí acabou a inflação louca. Todo mundo que tinha dinheiro começou a investir, porque não ganhava mais 30% ao mês. O país se organiza, a economia começa a crescer rápido. E aí você estava nascendo. Eu estava nascendo, e daí veio o boom. Nesse ano eu comprei as máquinas para o Luiz. Nesse ano eu comecei a construir na casa do meu pai. Era uma outra coisa que eu não gostava, que ficava meio chato, né? Você ser fundo de quintal. E aí eu peguei e fiz um muro gigante entre a casa do meu pai e a construção que comecei a fazer. Tinha desnível de terreno, então deu um muro de 3,5 metros. E aí eu construí um galpão. Então, em 94, eu construí um galpão e comprei as máquinas para o Luiz. E fiz esse muro. Então, aí já não era mais fundo de quintal, porque era 2 ruas, lembra? Sim. Eu fiz as portas de aço. Você estava de frente para a rua de trás. Era uma ruinha meio feia, mas já não era mais lábios de suíno. Muito bom, muito bom. Que história linda. E aí foi difícil.
tipo assim, hoje eu vejo muita gente passa dificuldade, mas eu passei muita. Eu lembro que eu queria acabar o prédio em 94, a parte de baixo. E pô, não tinha dinheiro, não acabava. E sabe quando você fica de saco cheio, tem aquele monte de pedreiro e não acaba? Fui lá no banco, tinha um monte de duplicata para vencer, né? 30, 60, 90. Descontei tudo, todas. E falei pro Pedro, põe mais gente aqui, vamos terminar, mais material, pá, vamos acabar. E daí acabamos em 60 dias. Só que eu acabei a obra, mas eu não tinha um centavo para receber. Só que o mês que vem eu tinha coisa para pagar. Então eu fiquei umas 2, 3 noites sem dormir, porque eu falei, como que eu vou fazer? E aí mas graças a Deus eu consegui, né? Tudo ia recebendo no dia, descontava naquele dia para ter o dinheiro para pagar as contas do dia, e no outro dia sobrava um pouquinho e foi. Não era o mundo ideal, mas nesse mundo de sacrifício nasceu a Vanucci. Então, você entrou no mercado de autopeças por uma dica do seu pai. Isso. E entrou no embuchamento por uma dica do Djalmas, do seu Sem Djalmas. dúvida, os dois. Que maravilha. Se não fosse eles, não é... Esses negócios de sucesso, a gente sempre encontra uma linha comum, assim. Tem muitos fatores, muitos elementos, mas um dos grandes são esses anjos da guarda que a gente encontra no caminho, que fala, poxa, dei sorte, meu pai, dei sorte, o seu Djalma, dei sorte. Não é que deu sorte só, né? É uma bênção mesmo, né? Assim, é alguém que estava ali na hora certa, porque tinha alguém do outro lado que estava ali na hora certa também, buscando oportunidade, né? A sorte acompanha os competentes, né? Não, sem dúvida. Eu tava pedindo ajuda. Quando eu falei pro meu pai, pô, pai, acho que eu não gosto de nada, não me identifico com nada. Eu tava pedindo uma ajuda, pô, eu preciso de um direcionamento. Me dá um direcionamento. Né? Ele deu. Incrível, quando eu cheguei pro Djalma, eu falei, ó, eu posso produzir mais, eu quero produzir mais, eu tô pedindo uma ajuda. Eu tenho como fazer, só preciso de uma ajuda. Fábio, como é que é o nome do seu pai? Desculpa, Guedes. Meu pai, Jean Paulo Vanucci. Jean Paulo Vanucci. Meu pai é italiano, nascido em Lucca, na Itália, em 1937, chegou no Brasil em 52. Ele não faz ideia do bem que ele fez para o mercado de autopeças pesado no Brasil. É verdade. Obrigado. Temos que deixar aqui nossa gratidão para ele, porque eu acho que tem uma parcela significativa do mercado hoje, tanto de fornecedor, da cadeia que precede a distribuição, como principalmente de cliente, que passa pela Vanucci. Né? E foi de uma dica dele que saiu esse negócio. E que quão visionário ele foi, né? De observar que tinha ali um nicho de mercado que poderia ser explorado, né? Que o Fábio, com todo o conhecimento, né, Fábio, sendo engenheiro formado, né, ele tem esse tino de perceber essa lacuna no mercado, né, Fábio? Então, que legal, né? Foi boa. Uma coisa que eu falo isso para os jovens, eu quero falar hoje aqui. Faça sempre o que você gosta. Não vá na onda do que dá dinheiro, não vá na onda do que é bonito, não vá na onda de nada. Faça o que você gosta. Quando eu fiz o que eu gostei, o que eu gosto, eu me dediquei muito mais, eu fui muito mais eficiente, eu fui muito mais feliz. E o ponto principal, na minha opinião, é esse. Seja feliz. Você vai passar muito mais horas do teu dia trabalhando que fazendo qualquer outra coisa. Então, se você não for feliz naquilo, você vai ser um eterno infeliz. Você vai ser uma pessoa amarga na vida. Então, para você ser feliz, para você ser uma pessoa realizada, faça o que você gosta. Você gosta de fazer teatro? Vai fazer teatro. Se você gosta de ser cabeleireiro... E vai ser bom naquilo. E vai ser bom naquilo. Entendeu? Vai ser bom naquilo. Não faça o que o mercado te sugere. Não faça o que teu pai quer que você faça, tua mãe. Não, faça o que você gosta. Porque você vai ter muito mais sucesso, você vai ser muito mais feliz. Muito bom. Você vai ser realizado. Muito bom. Isso tem tudo a ver com o design original da pessoa, né? A pessoa tem competências, temperamento, dons.
que vem no pacote, né? Nasceu assim. E é claro que a vida vai desenvolvendo, você vai encontrando uma pessoa, você vai pra dentro da casa de alguém, aí você tem uma namorada, ou você assiste alguma coisa, você se interessa por uma matéria na escola, tudo isso vai te moldando. Mas que você é um ser original, acho que não tem nada mais triste do que você não ter a liberdade de ser original. Isso que você tá falando, né, Fábio? Quando você é original, você tem sucesso, você decola, né? Tem que fazer o que você gosta. Eu sempre falo isso para meus filhos. Que Tento lindo. passar isso para todos os jovens que estão chegando aí, porque sem isso você vai ser uma pessoa Muito bom. magoada, né, com a vida. Muito bom. Que demais. Que história linda. Uau. Agora nós queremos saber como é que o Guedes veio parar no mercado de autopeça, né? Não, vamos ver por onde eu começo aqui também, porque apesar de eu ser bem mais novo que o Fábio aí, pelo que ele mesmo colocou aí, né, Fábio? Então, o seu Djalma, a minha trajetória... Olha, é 2 meses mais novo que eu. Minha trajetória se confunde um pouco com o nome do podcast, né, porque afinal de contas a minha trajetória profissional está 100% entranhada na autopeça, né? Mas legal. antes mesmo de falar da autopeça... muita gente hoje me conhece pelo sobrenome, que é Guedes, né? Mas outras pessoas já me conhecem pelo Márcio Guedes, porque em outras empresas me conheciam pelo primeiro nome. Hoje eu já nem sei mais que tem o primeiro nome. Todo mundo só me chama por Guedes, então às vezes até eu mesmo me confundo e esqueço que tem o primeiro nome. Mas antes disso, eu sou Márcio Guedes, filho da dona Lucília, professora, do seu Antônio Ferroviário. Sou pai do Lucas, de 9 anos, sou pai da Yasmin, de 16. E se eu não falar, eu apanho que sou marido da dona Rosimeire, né? Então isso aí já estava combinado, eu tinha que falar, né? ela mandou, eu vim aqui para falar isso, né? Ela já estava no cronograma já. Hoje sou formado em administração, né? E como eu tinha dito, a minha carreira toda foi no ramo de autopeça. Eu comecei, meu irmão trabalhava numa autopeça que ficava próximo de onde a gente morava, e ele trabalhava nessa autopeça, e aí, por intermédio do meu irmão, ele me indicou para trabalhar nessa autopeça, e eu comecei trabalhando, fazendo retífica de tambor de freio, aqueles tornos, sabe aqueles torninhos mecânicos? Trabalhando na máquina. Trabalhando na máquina e rebitando lona, uma espécie de um balcãozinho, então eu comecei rebitando lona e dando passo em tambor de freio. Um torninho de bancada, né? Isso. E assim, logo eu percebi que assim, aquilo pra mim não era, eu sentia que aquilo lá não era o que eu queria, né? Então eu comecei logo, minha curiosidade começou a falar mais alto, né? Então, toda hora que eu tinha oportunidade, eu queria pegar as peças que tinham na loja, eu queria entender o que era produto. Então, toda hora eu tava com essa coisa dessa inconformidade que eu sempre tive, né? E aí, depois de uns 2 anos, eu fui convidado para trabalhar no balcão, como auxiliar de vendedor ali e tudo. E aí comecei a trabalhar, mas eu não conseguia saber nem que era uma coifa da roda do Fusca, que era a coisa mais primária de se vender numa loja de autopeça na época. Eu não sou tão velho assim, Fábio, mas também vendi peça de Fusca. Viu? Essa autopeça era linha leve. Ela era mista, era linha leve e linha pesada. Então isso aí também me ajudou a ter muito contato com o produto, com peça, né? Então é curioso isso, porque essa formação que eu tive de balcão, de loja de autopeça, hoje ela me dá uma condição, uma escola gigante, uma escola que assim, hoje me ajuda em tudo que eu faço hoje. Muitas coisas remetem ao tempo que eu comecei a trabalhar com peça, né? Então, por que eu conheço determinados produtos? Porque eu tive a vivência do balcão, né? Então, o balcão ele é uma escola que te dá base para muita coisa, né? Então, parece que não, mas você fala assim, poxa, por que você sabe o funcionamento de um motor, de uma coisa? É tudo coisa que a gente teve de vivência, pegando a peça no dia a dia ali no balcão de autopeça, né? E aí eu trabalhei nessa primeira loja durante 10... Era uma loja que era de japoneses, então você tinha geralmente, com japonês, você trabalha por muito tempo, né? Acho que é uma característica deles, né? Só um adendo no que você está falando. O balcão, ele dá aquilo que muita gente do televenda ou do departamento de compras não tem, que é o feeling do cliente. Você olha no olho do cara, você sente o humor dele com base no que você vendeu para ele. Exatamente. Então, assim, isso para quem foi depois sentar na cadeira do comprador, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mas a minha trajetória no mercado de autopeça, ela tem, vamos dizer, 2 etapas, que é o período que eu trabalhei no varejo em vendas. Depois de 10 anos eu vinha trabalhar numa distribuidora também na área de vendas, porque daí
eu tive uma pessoa que enxergou em mim esse potencial, que, poxa, eu acho que você tem ali a condição de trabalhar no distribuidora, porque você conhece o produto, tudo. E aí ele me indicou numa distribuidora de peça, que vendia peças só de caminhão. Aí, então, só peça de caminhão, né? E aí eu comecei a trabalhar. E aí eu percebi quanta diferença fazia o conhecimento do produto. Porque você tinha uma equipe que era muito conhecedora daquela operação, mas que a maioria deles não conhecia o produto tecnicamente, não tinha contato com o produto. Então, pouco a pouco ali eu fui percebendo quanta diferença vale o conhecimento, né? Assim, às vezes você aprende uma coisa que você fala, pô, mas para que eu vou usar isso, né? É a mesma coisa da faculdade. Você vai lá, você vê a teoria lá de Taylor Fayol, você fala, pô, mas para que serve isso? Em algum momento da sua vida você vai ter que usar aquilo e falar, puxa vida, o conhecimento ele realmente diferencia a gente dos demais. Diferencia. Né? E aí eu trabalhei durante 5 anos no departamento de vendas, né? Então aí eu fui pouco a pouco ocupando os espaços, porque eu sempre fui muito curioso, né? E aí chegou um momento eu falei assim, poxa, eu preciso sair desse ambiente aqui, porque eu acho que eu posso contribuir com o departamento de compras. Porque eu, em vendas, achava que tinha solução para todos os problemas que compras tinha, né? A gente até estava conversando sobre isso hoje, né, Hugo? E aí eu tive a oportunidade para compras nessa mesma empresa. E aí quando eu cheguei em compras eu me deparei com um cenário completamente adverso, porque assim, eu cheguei lá e eu vi que eu não conseguiria resolver todos os problemas que eu enxergava de fora, né? Ou seja, eu não consegui resolver todos os problemas de falta de peça, eu não consegui resolver todos os problemas de preço. Quer dizer, um comprador que vende vendas não é um super-herói, é só um comprador. Não é um super-herói. Que tem os mesmos problemas do comprador anterior que estava lá. Isso eu posso te dizer que eu aprendi na raça mesmo. Não é fácil. Mas eu acho que todo esse conhecimento que eu acumulei ao longo dessa trajetória, ele me transformou num comprador que poderia contribuir um pouco mais. De que forma, né? Porque quando eu falava de um produto, eu falava com o olhar de alguém que estava do outro lado, né? Então, assim, eu entendia a dor do vendedor. Eu entendia a necessidade do cara que estava pedindo a peça lá no balcão. Então, acho que isso aí me ajudou a criar um senso crítico de alguém que sente as dores do vendedor, né? Porque é muito comum você ter hoje uma equipe que se preocupa em comprar, mas ele não sente a dor do vendedor, né? Sim. Então isso é uma coisa que eu sempre me preocupei muito, de pensar assim, poxa, eu tô aqui, eu tô vendo, muitas vezes o cara traz uma informação que parece que é uma reclamação isolada, mas, poxa, deixa eu me colocar no lugar do cara, né? Então daí eu comecei a querer entender cada vez mais o departamento de compras. E aí eu comecei a me aprofundar no produto, que eu comecei a querer conhecer produto, conhecer processo, conhecer fábrica. E aí eu fiquei mais 5 anos nessa distribuidora de peça e no departamento de compras. Depois do período de 10 anos nessa distribuidora, aí eu recebi a oportunidade de trabalhar numa fábrica. Você pode citar os nomes, tá? Eu trabalhei durante 10 anos nessa loja, que era o Image, que é uma loja que era, inclusive era um grupo que tinha 3 ou 4 lojas, né? Depois saí para trabalhar numa distribuidora chamada Rochester, que era especializada na linha pesada, mas era ela nichada só na parte de miudezas. Então isso aí também, pouco a pouco, foi me acrescentando conhecimento, de entender também que a empresa precisa de resultado e não só de venda, né? Então isso aí foi uma experiência que me agregou muito, né? Que hoje me colocou numa condição também de entendimento de toda essa lógica de funcionamento de uma empresa, né? Do que a empresa precisa, né? Não é quanto a gente vende, é quanto sobra de fato, né? Então isso é uma coisa que esse período que eu vivi lá também me ajudou a ter um entendimento mais amplo nesse sentido. E aí eu fui, depois desses 10 anos, trabalhar numa indústria, que é uma coisa que eu sempre tive muito, assim, dentro de mim, essa coisa de querer, da transformação, de desenvolvimento de produto, é uma coisa que parece que entrou no meu sangue, né? E aí, logo depois, durante o período que eu trabalhei na Mecpar, eu visitava a Vanucci para vender para a Vanucci. Não sei se o Fábio se recorda desse dia. Eu estava um dia lá e eu fui visitar a Vanucci, aí o comprador tocou o telefone dele e aí o cara olhou para mim e falou assim, o Fábio quer falar com você. E eu, não sei se o Fábio vai lembrar, Fábio, mas há anos atrás, eu tava na Rochester ainda, e eu fui uma vez fazer entrevista na Vanucci. Inclusive foi num sábado, não sei se você se recorda disso. Comigo? Eu fui lá, estive lá conversando com você. Mas eu entendi que naquele momento, como eu estava migrando para o departamento de compras, eu entendi que era o momento de eu entender um outro cenário
para que eu pudesse evoluir nesse outro cenário. E eu achei que eu tinha mais a contribuir ali do que naquele momento a gente conversou ali na Vanucci e naquele momento a gente acabou não fechando ali. E aí, anos depois, eu volto para a Vanucci, eu estava lá um dia como vendedor da Macpar, e aí o comprador me falou, o Fábio quer falar contigo. Eu lembro perfeitamente. Aí a gente conversou, uma das coisas assim que... Eu estava fazendo um trabalho na Macpar como vendedor externo dele, mas uma das coisas que me pegava muito, enquanto eu trabalhei como vendedor externo na Macpar, era essa ausência de equipe, né? De presença das pessoas, né? Eu sempre fui muito ligado a gente. Eu tenho, por natureza, essa condição de querer sempre estar perto de pessoas, né? Então, assim, a vida de representante, apesar dela parecer que é uma vida de que está toda hora em contato com todo mundo, ela é uma vida solitária, né? Muito tempo de estrada. Você está na estrada ou você está no deslocamento entre uma empresa e outra, então o seu contato ele é muito pontual. Você não tem a vivência do dia a dia das empresas, né? E isso é uma coisa que me fazia falta, né? Eu gosto muito do que eu faço, mas as pessoas, eu sempre tive muita relação com as pessoas. Da minha natureza, relacionamento, né? Então, assim, quando eu vim para a Vanucci, até uma das coisas que eu quis trazer, que até eu falei, Fábio, a gente precisa trazer as empresas, a gente precisa se relacionar com as empresas. É desse jeito que eu gosto de trabalhar, né? E daí a gente acertou, eu comecei o trabalho na Vanucci como comprador, né? O Fábio tinha uma outra pessoa que gerenciava o departamento. E aí a gente sentou para conversar e no primeiro momento a ideia do Fábio é que eu fizesse o trabalho de trazer os produtos que entregavam um pouco mais de margem de lucro e tal, né? E pouco a pouco a gente foi construindo essa história. Aí, passado uns 4 anos na empresa, né, Fábio? E a gente teve uma oportunidade para que eu assumisse o departamento, né? Essa minha vivência me proporcionou chegar nesse momento e estar pronto para assumir, né? Então, a gente conversou muito sobre isso, né, Fábio? E realmente eu entendia que ali era o momento de eu abraçar ali aquela oportunidade e que eu poderia fazer mais do que eu estava fazendo enquanto comprador, né? E eu acho que essa parceria, né, Fábio, a gente... O Guedes, ele assumiu a direção, né, de compras e nós traçamos um projeto, traçamos um objetivo e isso foi acho que em 2016, 2017. Isso. E eu quero dizer que desde aquela época a gente traçou esse objetivo e é o mesmo objetivo até hoje. Então, quer dizer, com algum ponto que a gente pode ter acertado, mas a direção é a mesma. É esse norte que nós vamos, é esse caminho que nós vamos seguir. E o Guedes vem fazendo esse trabalho de uma forma excelente, cada vez mais aumentando o relacionamento com as companhias. Você sabe que ontem a gente estava conversando e a gente vai assim, fazendo um briefing, né? Como que vamos montar uma pauta aqui, vamos discutir. E é evidente que eu, por estar na área comercial, tenho mais contato com vocês do que o Hugo. E o que eu falei, o que eu resumi, né, do Guedes, da área que ele conduz lá, é assim, de tudo que eu conheço no mercado, é uma das áreas de compra mais permeável ao fornecedor. Ele me falou isso. Assim, vocês são muito receptivos ao fornecedor. E o fornecedor, não são todos, evidentemente, mas uma boa parte, ele leva informação de muita qualidade. Porque ele está em você, mas ele está em todos os outros distribuidores, o bom fornecedor, né, das principais marcas. E quando você chega com um relatório, com um número, com uma história para contar, que você visitou tal lugar, que você visitou o consumidor, você tem ali uma narrativa que ela é sólida, muitas vezes essa informação ela passa despercebida pela área de compra, da maior parte das distribuições. E na Vanucci não, a gente percebe que essa informação ela é muito bem utilizada. A gente consegue permear dentro e rapidamente isso tem retorno. Né? Então, assim, o que eu quero dizer que vocês são permeáveis? Você pega a informação e você utiliza ela a favor da sua distribuição muito rapidamente. Aberto à inteligência de mercado que está à disposição. Exato. Parabéns. Que está no dia a dia, no boca a boca. Não, eu acho que uma coisa que eu queria ressaltar aqui, que assim, essa parceria que a gente iniciou há 11 anos atrás,
a gente está aqui hoje falando de uma empresa que a cada ano cresce muito por conta da confiança que o Fábio depositou em mim e acho que da parceria que a gente vem construindo, né, Fábio? É difícil você ver hoje uma empresa que tem um nível de confiança e autonomia que o Fábio me delegou. Então, com muita responsabilidade e respeito que eu te agradeço pela oportunidade, porque, assim, é difícil você ter um dono de empresa que delega e que deixa a gente direcionar da forma que a gente entende que é melhor para o negócio. Porque eu sempre falo isso pro Fábio, eu cuido da Vanucci como se ela fosse minha. Então, assim, muitas vezes eu falo, Fábio, a gente conseguiu, né? Nós fechamos, porque eu abracei o negócio mesmo como se a empresa fosse minha. Então, assim, o Fábio me delegou, confiou esse trabalho a mim, mas eu só consegui fazer isso porque o Fábio teve a humildade de falar assim, eu tô hoje com um negócio que precisa ser ampliado, mas eu sozinho não consigo mais. Então, assim, tudo que a gente vem construindo ao longo desses anos, obviamente que a minha equipe ela é responsável por a maior parte disso tudo, mas eu diria que isso só é possível porque o Fábio me deu essa confiança. E o Fábio é um cara que tem um olhar visionário, que ele percebe as coisas e ele sabe para quem ele delega as coisas. Sabe alocar bem os recursos. Eu acho que é um momento também de te agradecer pela oportunidade, pela confiança, porque a gente tem um negócio que é muito grande e que não é fácil você ter alguém que realmente delega 100% e deixa tudo na minha mão para que eu possa tomar as decisões. Então, obrigado e espero que a gente continue crescendo aí. Que momento bonito que nós gravamos. Vocês querem dar um abraço? Apesar da diferença de idade... Aqui, ó. Olha lá. Apesar da diferença de idade... Apesar de ser duas gerações completamente diferentes. Ele tá falando isso, ele é 2 meses mais novo que eu. Mas olha, só pra gente... Ninguém precisa saber. Só pra gente encerrar essa apresentação de vocês, que é tão rica e tão importante pra gente continuar o nosso papo, é muito interessante como tudo que você disse vai de encontro com o que ele disse a respeito do que ele pensa para as pessoas. Viu? Seja o que você gosta, faça o que você gosta, seja você mesmo. É sinal de alguém que tem maturidade para prover liberdade. E aí você vem e diz assim, ó, esse negócio só tá dando certo porque ele deixou eu ser eu mesmo. E aí eu tô conseguindo trabalhar e a nossa equipe tem uma cultura de trabalho e eu consigo permitir que, o que o Henrique disse é verdade, que o fornecedor traga inteligência de mercado e tudo isso está acontecendo simplesmente porque vocês têm sido pessoas originais num negócio onde há liberdade para vocês se desenvolverem. Perfeito. Isso é maravilhoso. Parabéns, Guedes. Parabéns, Fábio. Bem-vindos ao Café com Peça. Aqui a gente toma um café junto, né? Um brinde aqui à nossa mesa. Você que está acompanhando aí o Café com Peça, você sabe que aqui a gente tem uma caneca onde a gente toma café nessa mesa e com apoio, olha lá, ó, o Fábio está pegando o café do Mais Um Café, o Mais Um Café, que é essa franquia com mais de 700 lojas hoje no Brasil. Tem um café maravilhoso, não só o café, mas você passa lá, tem café de todo tipo, tem chá de todo tipo, gelado, quente. E já aproveitando aí para deixar um abraço para o Juninho e para a Manu da franquia, da unidade daqui de Santa Bárbara. Juninho, Manu, obrigado pelo apoio. Mais um café, obrigado pelo apoio. A gente está aqui com vocês nessa mesa, hein? Valeu, gente. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho da Vanucci agora, né? Pode, acho que sim. A gente anotou algumas coisas aqui que chamam a atenção e algumas delas vocês tangenciaram aí. A gente queria puxar isso. Primeiro, para voltar um pouco lá na história, ainda tem algumas pessoas do mercado que, quando ouve Vanucci, imagina que é muito mais uma indústria do que uma distribuidora. E hoje, pelo menos na visão de fornecedor, eu entendo que a distribuição se tornou muito maior do que a indústria. Como é que foi essa transição? Você começou, se é que eu posso falar assim, terceirizando a indústria, depois você foi internalizando isso. Em algum momento, que é isso que eu queria ouvir de você, você falou, não, eu posso colocar mais coisa embaixo desse chapéu aqui, além do que eu já estou fabricando. Como é que foi isso, Fábio? Então, quem eu estava falando aqui, eu era o representante da empresa, então eu visitava muitas lojas, eu visitava concessionárias, eu visitava distribuidores. E eu fui vendo que não era tão difícil ter uma distribuidora, né? Uhum. Porque a fábrica é excelente. Eu comecei
como fábrica, né? Ao contrário do que a maioria pensa, que eu comecei como distribuidora, depois eu tive a fábrica, não. Comecei como fábrica. Só que a fábrica era tipo uma parábola, minhas vendas. Então, esse mês eu vendi bastante. Aí, ótimo. No mês seguinte, eu ligava para os meus clientes, poxa, e aí, o que você precisa tal? Ô, Fabião, comprei pra caramba mês passado. Nossa, isso é difícil. Tô lotado, o estoque tá cheio. Não tô precisando de nada. Aí meu faturamento caía. No mês seguinte, eu vendia bastante, depois caía. Era uma parábola. Isso era um problema. O segundo problema é fabricar peças novas. Não sabia muito, era difícil conseguir novos produtos. Uhum. E eu via que as distribuidoras, eu ia visitar as distribuidoras, eu via que o faturamento deles era uma reta e às vezes, muitas vezes crescente. Por quê? Tinha muito produto. Então, ele não vendeu o produto A, mas ele vendia o B, não vendeu o C, vendia o D. Em 98, eu ia casar. E aí foi onde eu virei a chave. Por quê? Porque falei, pô, agora eu vou casar, tenho a minha esposa, eu pretendo ter filhos, a família, as despesas, vou ter minha casa. Até 98 eu morava com meu pai. As coisas têm que agilizar, tem que faturar mais, né? Foi aí que a parte de baixo, lembra que eu contei que eu construí? Construiu uma casa. Eu construí um galpão no terreno, na parte de baixo. Atrás. Só que eu construí só uma laje, eu fiz a laje superior. Tá. Nessa laje superior ficou tudo vazio. Na laje de baixo, nessa época daí, eu também fiz outra mudança. Eu peguei as máquinas que eu tinha no Luiz e trouxe para a parte de baixo. Então eu tinha a minha própria fábrica, continuei terceirizando o serviço para o Luiz, que eu ia deixar ele na mão, né? Continuei mandando serviço para ele, mas eu comprei mais máquinas, juntei com aquelas 3 que eu tinha comprado, comprei mais umas 7, 8, juntei tudo e fiz a minha fábrica embaixo. Tá? E em cima eu construí em 98 para dia 1º de janeiro de 99 eu montar a distribuidora. Eu contratei um vendedor e eu lembro até hoje, a gente passou no novo, né? Fora, no dia 2 de janeiro, eu tinha marcado com ele, eu falei, será que ele vai vir? Não vai? Cheguei lá dia 2 de janeiro, ele estava lá na porta me esperando, o vendedor. E começamos a trabalhar como distribuidora. Começamos devagarzinho, né, comprando uma pecinha, outra. Foi aí que eu comprei meu primeiro computador. Foi em 1999. Por quê? Porque ele falou para mim, pô, Fábio, tem que ter um computador. Começa a comprar das fábricas, né? E você tem que ter um computador para colocar as peças, para você localizar, para tudo, né? Então aí nós começamos, foi dessa forma. E aí começamos com algumas empresas comprar peças, né? Uma delas, na sequência, foi a Della Rosa, que tinha um representante que era muito amigo nosso, foi lá, vendeu, a gente comprou toda a linha do que a Della Rosa estava fabricando na época. Fizemos muita amizade. E aí, logo depois, já conheci o Devanir, primeiro por telefone, depois eu vim aqui, né, pessoalmente, há 23, 24 anos atrás. E aí começou. E a distribuidora, ela crescia geometricamente, ela dobrava, né? Ela dobrava exponencialmente, ela dobrava de faturamento ano a ano. Ela cresceu muito mais rápido que a fábrica. E aí a gente foi crescendo, depois em 2004 mudamos, né? E que ano vocês montaram a primeira filial? 2008. 2008. Nossa primeira filial foi aberta em Recife. 9 anos depois de nascer 9 anos a depois Vanucci Distribuidora. A primeira filial. Abrimos em Recife. Era uma região que eu tinha ido visitar e conheci, achei que era uma região estratégica, né? No Nordeste. E aí cada vez a gente colocava mais produto, né? Tudo que a gente ganhava a gente reinvestia. Tenho que fazer um agradecimento especial para minha esposa, que no começo do casamento, ela que bancou a casa, né? O
a casa mesmo, as despesas. Todo o dinheiro que eu ganhava na distribuidora, eu tinha que reinvestir para aumentar o estoque. E aí fomos nesse trabalho, nessa luta, estamos aí até hoje. E sobre filiais, tem alguns pontos assim que chamam a atenção olhando de fora, eu queria ouvir de vocês. Primeiro assim, vocês nos últimos anos aceleraram a expansão, isso é notório, né? Vocês estão aumentando a capilaridade. Certo. Então, o que me chama a atenção é que vocês têm uma característica que é muito forte no regional, eu vou dizer qual é, que é isso, trabalhar com alta aderência ao portfólio do fornecedor e com alta quantidade. Né? Eu costumo dizer aqui dentro que a Vanucci, quando ela vai entrar numa linha, ela não entra para, assim, vou ver como é que é. Não, ela entra de verdade, ela põe de A a Z, põe em quantidade, disponibiliza esse negócio para os vendedores. Então, isso é uma característica típica do regional, né, que tem 1, 2, 3 lojas. Então, vocês estão indo, vocês vão abrir a 13ª loja agora, não é isso? Em Piauí? Isso. Né? No Piauí. A matriz seria a 13ª loja, 12ª filial, é isso, né? Isso. Então, vocês estão aumentando a capilaridade, tá indo rumo à capilaridade de distribuidores que são conhecidos como distribuidores nacionais, mas com uma característica de manter estoques elevados. Então, eu queria entender de vocês assim, qual que é a visão de vocês para os próximos 2, 3, 5 anos, qual é o plano, e também queria deixar assim, uma provocação, que é sempre que a gente olha para os outros distribuidores, especialmente aqueles focados em frotas, quando eles pensam em abrir uma filial, eles pensam ou Espírito Santo ou Goiás. E vocês não estão nem no Espírito Santo, nem em Goiás. Eu queria entender por quê. Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo hoje é estruturar essas filiais que a gente veio abrindo, né? Então, nós estamos abrindo agora 2 filiais. Uma nós abrimos agora em Salvador e estamos abrindo a segunda agora mês de março, a gente inaugura o Teresina, Piauí. Nós queremos estruturar melhor todas as filiais. Todas elas, acho que tem que dar lucro, tem que viver com as próprias pernas. Além disso, nós estamos inaugurando esse ano o nosso prédio próprio em Campinas. A gente entende que Campinas é um polo muito forte, é um polo regional muito forte. Então nós estamos num prédio hoje pequeno, alugado, estamos indo para um prédio bem maior, próprio. E aí entra o que nós queremos fazer. Nós queremos que todas as filiais tenham essa estrutura, tenham essa quantidade de peça que você falou, que é de A a Z. Esse é o nossa visão a médio prazo, né? E qual que é a outra pergunta que você falou? Por que não, que vocês ainda não têm ou não pensaram lá no início, vou expandir, eu vou para um estado que não tem ST, por exemplo? Então, a gente tinha visto no governo passado ia ter uma reforma tributária. Eu imaginei que isso ia acabar, né? Com a reforma tributária que foi feita agora no ano passado, né? Eu imaginei que porque eu acho isso uma distorção, né? Você não querendo criticar, já criticando, eu não vejo sentido você montar uma fábrica num estado e uma montadora, vamos falar, não vou nem falar nós comprar outro, uma montadora num estado, aí toda a cadeia de produção daquela montadora está nos estados aqui do Sudeste. Aí você pega todas as peças e manda para lá. Chega lá, você monta o produto e devolve, e aí devolve, porque o mercado consumidor está aqui. Eu não vejo sentido nisso. Eu acho que a gente tem que explorar a região, o que ela pode te dar. Então, aquela região, você tem um monte de coisa que você pode fazer, mercado de carbono, turismo, explorar o turismo, explorar o turismo de pesca, né? Você pode explorar a região, o que ela pode te dar. E não implantar uma coisa que não é dela, não tem... não nasceu para aquilo ali. Então eu imaginei que não ia ficar. Agora é óbvio, sendo uma coisa definitiva, essa parte dos impostos,
A gente vai ter que, Vai ter que em algum considerar. momento, a gente vai ter que ir para um desses 2 estados que você falou aí, ou Espírito Santo ou Goiás. Viu, Fábio? Você já disse que o Recife, que foi a primeira filial, se abriu porque você entendeu que era uma cidade estratégica de uma região estratégica. Você acabou de dizer que não está nem no Espírito Santo, nem em Goiás, porque provavelmente o que chamaria atenção nessas regiões seria benefício fiscal e talvez isso. Então, assim, baseado nisso que você está dizendo, quais são as suas principais motivações? Que elemento que você busca quando você coloca o dedo no mapa e diz, vamos colocar uma filial aqui, a outra aqui? O que que é? Base de clientes, logística? O que que você busca prioritariamente? Então, por exemplo, Goiás é um estado que a gente tem uma boa venda. Uhum. A fábrica da Vanucci vende bem e a distribuidora também. Uhum. Então a gente não vê muito sentido em ir para essa região. Uma Porque região já que vende já bem. vende bem. Tá. Então a gente vai a gente costuma ir para regiões que nós fazemos uma avaliação e ver que a nossa venda é pequena pelo tamanho da região. Tem um potencial e a gente está deficiente em relação ao potencial total. O potencial Legal. é grande. Recife eu fui porque, na época, Recife é um polo estratégico do Nordeste, né? O Pernambuco, ele atende 4 estados, basicamente, em tudo. Uhum. Ele atende o Alagoas, ele atende a Paraíba e atende o Rio Grande do Norte. Uhum. Não estou falando de mim, da Vanucci. Uhum. Ele é um estado Provedor. provedor. Central. Esses 3 estados são estados satélites em Uhum. relação ao Pernambuco. E a gente tinha uma venda muito pequena. Então, nós resolvemos começar lá. Era uma região distante, de caminhão, para me entregar lá, demora 5 dias. Uhum. Né? Você pôr um caminhão aqui em São Paulo, Uhum. andar para Recife 5 dias. Então, a gente quis montar um polo Muito bom. estratégico lá. Tá E muito é claro. essa avaliação que a gente faz, basicamente. Muito Ô, claro. Guedes, e você acha que tem alguma correlação em vocês não terem pensado previamente, né, não só no governo anterior, mas lá atrás, em montar, por exemplo, no Espírito Santo, que é um estado que há mais tempo que Goiás não tem ST, porque a venda de vocês, ela historicamente era mais voltada ao varejo do que para a frota? Eu acho que uma das coisas, sim, mas eu acho que é uma coisa que a gente conversa muito lá, isso é uma coisa que a gente tem um alinhamento muito definido. E aí acho que até vai de encontro com essa sua pergunta, porque quando você diz assim, hoje você tem uma dificuldade dessa relação, da questão do imposto, você tem uma dificuldade com a relação das margens que as grandes distribuidoras praticam, Uhum. você tem uma relação da questão da logística como um todo, por ser um país extremamente grande, né? Então a nossa estratégia foi o quê? O que eu preciso fazer para me estabelecer nesse mercado que é tão concorrido, que é tão brigado, que tem essas inúmeras diferenças de imposto e de tratativas. Então como que eu consigo navegar nesse oceano Uhum. e brigar de igual com esses grandes que trabalham sempre a questão do preço? Uhum. Então o Fábio definiu que assim, a gente precisa ser uma empresa geradora de ganho. Então, assim, a gente precisa oferecer algo diferente que o mercado está oferecendo hoje. Então, assim, a gente saiu desse cenário onde só se vende preço e a gente buscou a parceria. Então, quando você fala que a Vanucci é uma empresa receptiva, quando você fala que é uma empresa que preza muito pela parceria, isso está intrinsecamente ligado a essa relação do que a gente compra das fábricas. Uhum. Então, quando uma fábrica hoje indica um distribuidor para o produto que ela vende, que ela oferece, em grande parte delas, elas sinalizam que a Vanucci é a empresa mais indicada. Por Que quê? legal. Porque nós trabalhamos, na grande maioria, com um portfólio completo. Muito bom. Então, essa estratégia, ela se deu, e a gente desenhou, isso é uma coisa que não foi, assim, aleatória. Foi pensada. É Então, intencional. assim, eu não posso trabalhar no mercado com os caras só em questão de preço, porque esse não é o nosso DNA. E se eu trabalhar, eu não vou ter condição de investir. Então, a gente apostou que eu tendo disponibilidade e variedade de produto, eu vou ganhar mercado. Então, a nossa aposta é que, se eu tiver mais variedade de produto, a própria fábrica vai me indicar. Então, eu vou atender o cara na falta, eu vou atender o cara na variedade, no parafusinho que a outra não mantém em estoque. Então, essa estratégia toda, ela foi pensada, tudo isso foi conversado, de forma que, assim, eu preciso navegar no mesmo oceano que os caras, e não preciso estar pautado só na questão do preço. Mas é muito legal que você fala DNA, né? DNA da empresa. Tá no nosso DNA
entregar rápido, é por isso que a gente tem estoque, tá no Sim. nosso DNA, ter o portfólio completo. E existe um preço a pagar para entregar rápido, existe um preço a pagar para ter o portfólio completo, mas o benefício direto disso é uma experiência melhor do cliente e uma valorização do cliente pela nossa marca, Vanucci. Perfeito, é É. isso. E assim, bom, então. esse posicionamento, ele faz toda a diferença para aquelas marcas industriais que entenderam que numa visão de longo prazo, ela precisa agregar serviço ao produto. E agregar serviço ao produto passa necessariamente pelo distribuidor ter a disponibilidade e a variedade do portfólio para que esse serviço seja executado. Então, hoje, o que a gente percebe muito é você está lá na ponta, o seu vendedor está com o Rubinho, enfim, está lá na ponta, na transportadora. O cara é da mão para a boca. A hora que você apresentou e gerou nele um gatilho para ele consumir a marca, ele fala, tem lá? Tem. Vem o cara do almoxarifado, vem o cara de compras, liga lá agora. Pede aí isso que eu quero provar. Se nessa hora ele não encontrar o produto, esse investimento que a indústria fez na sua distribuição, que ela está colocando tempo, energia, dinheiro para estar lá, para fomentar a sua venda, ele não ocorre. E aí é evidente que essa indústria, nesse momento, ela redireciona os recursos que ela tem. Não, eu preciso alocar recursos no distribuidor que tem aderência ao tipo de serviço que eu presto. Perfeito. Então, isso quando você fala, eu entendo que as principais indústrias, elas costumam apontar a Vanucci como um dos principais meios para distribuir o seu produto para chegar na ponta, faz todo sentido. Sim. Parabéns pela estratégia, pela cultura da empresa. Vocês, uma pergunta de curioso, vocês já enxergam a Vanucci como uma distribuidora nacional? Vocês podem se dizer assim, nós somos uma distribuidora no mercado de autopeças, revenda, aftermarket nacional? Eu acho que a gente está se tornando, né? Com essas duas últimas filiais que a gente abriu, em Salvador e em Teresina, nós estamos se tornando uma distribuidora nacional, né? Nós temos, saindo lá de Santa Catarina, né? Itajaí, passando por Curitiba, São Paulo. São Paulo nós temos 5, né? Caramba, é muita coisa. Aí, Belo Horizonte, Salvador, Recife. Eu acho que nós encampamos uma grande parte do Brasil, né? E o desafio para administrar tudo isso? Quem é que está na cabeça de cada uma dessas filiais? Como é que você garante a cultura da filial em relação à matriz? Como é que você garante a gestão e garante que aquele projeto lá na ponta, lá em Teresina, longe pra caramba aqui da matriz, vai funcionar bem de acordo com o projeto? Então, o Guedes é nosso diretor de compras. Então, falando de compras, toda a compra das filiais é gerida pelo Guedes. Então, o gerente da filial, ele tem total liberdade para escolher o que ele quer, para ver as quantidades, mas ele é gerido pelo Guedes. Então, ele escolhe, ele olha, mas tudo vai ter que... Não, o Guedes, óbvio, quando eu falo Guedes, não é lógico que ele sozinho vai ver tudo. Ele vai ter uma equipe, a equipe do Guedes vai fazer esse gerenciamento do que comprar, como comprar, quantidade de comprar. Outra coisa, né, todas as nossas lojas, toda pessoa que vai gerir a filial, ela passa por um treinamento dentro da nossa companhia. Aqui na matriz, em São Paulo. Então, a maioria das nossas filiais são geridas por pessoas, como assim, pratas da casa, pessoas formadas na Vanucci. E enviadas para administrar. Que no dia que ela chegou na Vanucci, ela não sabia dessa oportunidade, nem vocês sabiam que ela teria esse potencial. Não. Aí é o tempo de casa. O Guedes, que nem o Guedes, estamos falando do Guedes, como que ele está aqui como exemplo. Ele entrou como comprador, né? De comprador ele passou para gerente, de gerente ele passou para diretor. Então é um caminho que ele trilhou graças ao empenho, graças à capacidade, inteligência, senso de oportunidade que ele teve. Muito bom. É fruto do trabalho dele. Ele agradece a mim pela oportunidade, né? Mas o resto é tudo fruto da capacidade dele de fazer acontecer. Agora,
Se tem alguém que está nos assistindo, vai nos ouvir e não sabe exatamente onde é que vocês estão presentes, eu vou citar aqui, se eu errar alguma, vocês me corrijam, tá? Então, matriz São Paulo, aí nós estamos no interior Campinas, Ribeirão, São José do Rio Preto, Araçatuba, São Bernardo, Guarulhos. Isso. Depois, fora do estado, Itajaí, Curitiba, Recife, Salvador e Teresina. E Belo Horizonte. E Belo Horizonte. Isso. Tá. Você tá bem, você só deixou uma pra trás, cara. Eu faço a lição de casa. Você tirou 9,75, cara. Era que eu tô meio Mas fofo. você Eu viu ia que a correção chegar. veio rápida, né? Você viu que a correção veio aqui rápida. Muito bom. Tá, muito agora, bom. uma outra curiosidade, né? E isso até a gente citou no começo, né? Quando eu, Henrique, cheguei na Della Rosa e falei, bom, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa linha pesada e vamos reativar esse negócio. Já estava meio dormente, vamos encabeçar isso. Naquele momento, o portfólio ele era muito mais voltado a Volkswagen e Mercedes. Eu fui tentar entender por porquê disso, e meu pai me falou, não, sabe o que é? Na época o Fábio pedia para eu desenvolver essas coisas, aí o seu Luiz da Pacaembu era muito voltado para Mercedes ônibus, e acabei que meu portfólio, esses dois caras formaram o portfólio da Della Rosa. Né? E aí a minha pergunta, minha provocação até pouco tempo atrás, né, quando meu pai esteve lá em 2018, você falou, aqui a gente é focado em Volkswagen e Mercedes. E se eu não estou enganado, mais recentemente vocês passaram a abrir espaço para Scania, Volvo e Iveco, correto? Certo. Como é que está esse negócio? Assim, essas demais montadoras, elas estão conseguindo se desenvolver dentro dessa cultura tão forte de Volkswagen, Ford e Mercedes? Então, eu vou falar uma parte, depois vou passar outra parte para o Guedes. Tudo é uma história, tudo tem um motivo para ser, né? Eu tô aqui pensando que tem a ver com a dica do Djalmas, lá do embuchamento do Volks. Não, mas o Djalma ele me deu do Volks, mas depois eu fiz todos, né? Agora, a distribuidora, por que a distribuidora a gente começou com o Volks? Como eu comecei vendendo embuchamento pro Volks, eu conheci quase todas as distribuidoras pequenas e grandes do Volks. Logicamente, eu criei mais empatia, mais amizade com a turma do Volks. O pessoal da Volkswagen, da linha Volks, né? E quando eu comecei a distribuidora, eu comecei com um vendedor que era da linha Volks. Tá? O segundo vendedor que eu contratei era da linha Volks, o terceiro era da linha Volks, o quarto era da linha Ford. Então, a gente começou assim. Até 2012 que você veio, né? 2013. A gente trabalhava muito a linha Volks e Ford. Por quê? Pela empatia, pelas pessoas. As pessoas não mudam, né? Elas vieram. O cara é especialista em Volks, você vai vender Volks. Especialista em Ford, Ford. Em 2012, a gente contratou o Guedes e ele era um especialista em Mercedes. Então, quando ele entrou como comprador, eu falei para ele, eu quero que você implanta a linha Mercedes. Né? Toda a trajetória dele até aquele momento era Mercedes. Sim. Até ele, tem uma outra pessoa lá que é especialista em Ford, ele e essa outra pessoa sempre ficam brincando, né? Quebrou um caminhão, era Ford. Ele chegou, hoje eu cheguei atrasado porque um caminhão Ford quebrou na marginal. Aí o cara fala, não, era Mercedes. Não, atrasou porque estava no ônibus da Mercedes. Então, o Guedes foi a pessoa que implantou a linha Mercedes na companhia. E antes um pouquinho do Guedes entrar, em 2008, entrou uma pessoa que hoje é nosso diretor de filiais e ele implantou a linha de carretas. Então, quando teu pai esteve lá, que a gente conversou, eu não falei da linha de carretas porque não vai terminal, né? E barra em carretas. E eu falei mais das outras linhas. Mas a linha de carreta também é uma linha muito forte que foi implantada pelo nosso diretor hoje de filiais. Ele implantou toda a linha de carretas. Então foram vindo pessoas e essas pessoas foram colocando as linhas no nosso mercado, né? Com relação à linha Iveco, também é uma linha que o Guedes é o pai, porque ele também começou a colocar, começou a entender dessa linha, contratou
uma pessoa na tua equipe que te ajudou na época, sim. né? E em relação às linhas Scania e Volvo que nós colocamos porque a gente sabe que a linha Ford é uma linha que vai acabar, né? Ela tem data para terminar, né? E aí nós queremos estar forte nessas duas para poder substituir. Queria falar para o Guedes, pode falar a nossa ordem de vendas, Sim. né? Não, acho que o Fábio mais ou menos resumiu o que é a história. Quando o Fábio me contratou, uma das principais, né, os principais tópicos que foi abordado nessa entrevista é que eu preciso desenvolver a linha Mercedes, né? E a grande dificuldade que a gente tem quando você vai desenvolver uma montadora não é você colocar produto. É você fazer com que a sua marca crie uma identidade com aquela montadora e que quando o cara precise da peça daquela determinada marca, ele te lembre de você. Então esse é o grande desafio. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar nas peças Mercedes, o Fábio falou, pô, vamos procurar vendedor de Mercedes. Eu falei, Fábio, a gente precisa fazer com que o mercado enxergue a gente enquanto vendedor de peça Mercedes. Né? Então a gente fez um trabalho e assim, a gente mudou de patamar, né? A gente até brinca, eu queria até mencionar o nome do Arlindo aqui, porque a gente tem essa brincadeira saudável lá, né? Das disputas, das montadoras. Arlindo é o cara da Ford. É o cara da Ford. Arlindo é o cara da Ford, né? Parece que ele se deu mal na história, né? Não diria que ele se deu mal, porque o Arlindo é um parceirão conhecedor, sabe de código. Não, eu falo na aposta de quem ia vencer Mercedes. Eu acho que ele ficou pra trás. Mas isso aí- A Ford pegou o chapéu primeiro. Isso é tipo torcer pro Santos e aí no final o Santos cai pra segunda divisão. É a certeza que ele vai terminar em terceiro. Mas eu acho que a gente veio fazendo esse trabalho com a Mercedes, eu acho que a gente conseguiu hoje consolidar, de fato, que nós somos também um vendedor de peça Mercedes. E daí sim, nesse momento a gente começa a ter um crescimento exponencial, porque era uma linha que praticamente não existia. A Vanucci era uma referência em linha Ford e Volkswagen. Na medida que você começa a construir essa ideia de que a Vanucci também fornece determinadas peças para determinada montadora, e o mercado absorve isso, aí sim você consegue evoluir na montadora. E daí veio o terceiro desafio, que era criar essa referência na montadora Iveco, que eu não tinha tanto conhecimento, eu conhecia produto, mas não conhecia especificamente a linha Iveco. Então a gente tinha uma pessoa que era especialista, né, Fábio? Era o Fernando que começou aquele trabalho e tudo. Mas a gente precisava daí criar alguém que virasse a referência na Iveco. Então daí a gente começou a moldar uma pessoa nossa, para que essa pessoa pudesse ser a referência, que pudesse dar suporte, como eu dava suporte na Mercedes, como o Arlindo dava suporte na Uma Ford. estratégia completamente nova. Mudar alguém de dentro. Isso, pra poder e daí você avançar. começa a criar hoje uma equipe, e eu queria até enaltecer o trabalho da nossa equipe, que eu sempre falo, Fábio, que a nossa equipe de compras tem esse olhar muito de gestão, não só de comprador, né? Então, a gente vem passo a passo criando uma nova safra de profissionais, onde o cara hoje, depois de 5 anos, consegue dar suporte numa montadora, que ele pode orientar todos os vendedores do grupo para vender determinado produto. Então daí você consegue escalar, porque você tem alguém dando suporte. Porque o vendedor ele tem receio de vender um filtro errado de uma montadora que ele não tem tanto conhecimento. Então, pouco a pouco, a gente vem criando para que a gente vire referência no mercado de mais uma montadora. E com a Scania e Volvo não foi diferente. A gente hoje está começando um trabalho. Tem uma pessoa que domina, tem 2 pessoas que, na verdade, dominam Scania e Volvo, e a gente está, pouco a pouco, criando uma pessoa que comece a virar referência também nessas montadoras. E daí sim você consegue escalar. Mas quando você fala como é que está indo o andamento dessas montadoras, eu diria para você que essas montadoras, hoje a Vanucci é reconhecida como um distribuidor de peça Volvo, ela é reconhecida como um distribuidor de peça Scania, e Iveco já está bem consolidado, né, Fábio? Então a gente vem fazendo um trabalho de consolidação de forma que o mercado enxergue a gente como mais um fornecedor daquela montadora, e daí a coisa anda. E só para a gente voltar na pergunta inicial do Fábio, como é que está o ranking de importância dessas marcas dentro da Vanucci hoje, então? O ranking, assim, a Volkswagen, por fazer parte dessa história do início, ela é disparada a primeira no ranking, né? A Mercedes hoje ela é a segunda montadora no ranking de vendas. Na sequência você tem a Ford, seguida pela Iveco, depois a gente vem com a peça de carretas. Aí a gente tem hoje a Volvo, que já vem ali na frente. Aí tem Scania, a Grale, e a gente possivelmente em algum momento começa a trabalhar a linha
DAF, né? Uau, E a gente já bastante começa a coisa. olhar para fora, porque a gente percebe que o mercado está começando agora a vir de fora para dentro, a gente já tem conversado algo sobre essa montadora. Se tiver algum vendedor de DAF que quiser vir trabalhar na Vanucci, as portas estão abertas. Eu diria Quando o mais, cara é né, Paulo? empreendedor, o cara não Eu perde diria a mais, chance. se tiver algum vendedor bom que queira vir trabalhar num grupo forte, essa é a hora. A Vanucci está contratando, hein? Gente, fala, isso aqui são os classificados da Vanucci, diretamente do podcast Café com Peça, para você não perde a oportunidade. Tá aqui embaixo aqui o WhatsApp da Vanucci, aqui, ó, é só mandar mensagem. Muito bom, falando de fora para dentro, parece que vocês têm uma vocação muito forte de exportação também na Vanucci, né? A gente exporta, né? A gente entende que o mercado de exportação é um mercado que não pode ser desperdiçado, não pode ser. Mas é um mercado que é uma luta desigual, né? Uhum. Em virtude até do que nós estávamos conversando hoje antes do podcast. O nosso produto ele tem uma carga tributária alta. Então, para você exportar é uma guerra e vocês também sabem disso. Sim. É difícil. Sim. Né? Nós concorremos com o mundo inteiro e o mundo não paga imposto para o governo dele, nós pagamos por nós. Uhum. Então é uma luta meio desigual. A gente tenta participar, tenta lutar, mas não é muito fácil não. Mas nós estamos tentando. Para onde que vocês exportam hoje, basicamente? Basicamente para América Latina. América Latina. América Tá. Latina. Uhum. E é Muito difícil também, assim, percentualmente falando, a exportação ganhar expressividade, porque o mercado doméstico é muito forte e é continente, crescente. né? A gente olha para Mercado da onde? o mercado doméstico brasileiro é muito forte, é muito grande e é crescente. A gente fala por nós mesmos aqui, a gente tem crescido na exportação, mas como cresce também no mercado doméstico, o percentual ele muda pouco ao longo dos anos. Aí a gente olha para a América Latina e fala tem 7, 8 países que são relevantes, 4 ou 5 de maior expressividade, mas você olha para o Brasil, você tem um monte de estado extremamente forte, rico, consumidor de autopeça. Então é difícil esses 4, 5 países, olhando para eles como se fossem mais estados do Brasil, fazer frente ao resto. Né? Enfim. Na história das montadoras, eu fiz um estudo do nosso sell-in para vocês, e 80% do que a gente vende para vocês está concentrado em Volkswagen, Ford e Mercedes. E aí, quando você colocou até Iveco na frente de Volvo e Scania, eu fico pensando o potencial que vocês têm de crescimento ao focar ainda mais em Volvo e Scania, pensando no extra pesado, no agronegócio, no centro-oeste, enfim. Muito bom. Bom, eu acho que esgotamos, né? Tem bastante coisa na mesa aqui e a gente vai aprendendo, porque na verdade, assim, a gente conversa com vocês, a história de sair do zero lá, de trás da casa do pai, da mãe, da laje, né, e tal, e aí a segunda laje, a distribuidora, aí vem o Guedes e a liberdade de trabalho, a implantação, e aí vem linha nova. Tudo isso é uma escola pra gente, né? Tudo isso é aprendizado. Isso faz parte de uma construção corporativa que não para. Se não errar muito e continuar fazendo como está fazendo, com certeza vai longe. Essa é a expectativa, né? Vai longe, vai ter muita filial nova, muito cliente novo, tem muito potencial de crescimento. Parabéns para vocês, porque a gente tem os nossos erros e acertos, a gente sempre erra um pouquinho, né? E nisso a gente vai construindo com muito mais acertos do que erros, e é o que vocês estão fazendo. É uma história muito bonita. Parabéns pela história da Vanucci. Obrigado. Muito bom. Eu queria agradecer de estar hoje aqui com vocês. Vocês são a nova geração, né? Conheço o pai de vocês há mais de 20 anos. E é uma honra estar aqui, tá conversando com vocês. Eu estou aprendendo com vocês hoje também. Obrigado. Tô aprendendo essa ideia da nova geração, de podcast, de fazer essa integração, de contar a minha história. É um prazer enorme, um orgulho estar aqui contando para vocês, né? E vendo essa visão de vocês, de fazer essa integração, de conversar, de pedir o que nós temos para falar. E eu gosto também de ouvir tudo que vocês fazem. Eu adorei visitar a fábrica de vocês, Obrigado. Excelente, né? Vocês, e um orgulho para o teu pai, o pai, né, de vocês, porque hoje o que eu noto é a dificuldade que nós, brasileiros,
temos como cultura, como povo, de passar o negócio para a primeira geração, né? Que seriam vocês, né? Vocês são a primeira, né? Patriarca, o devaneio, vocês são a primeira geração, a segunda, não sei como que, de repente, como que você olha. Mas isso é uma dificuldade que eu vejo que muito grande de nós brasileiros. E eu vejo que o devaneio já fez a lição de casa com vocês. Então... O que não significa que ele possa se aposentar, né? Não, eu acho que... Não vai facilitando, não, tá bom, cara? Eu acho que trabalhar faz parte, né, do DNA dele, do nosso, mas dá uma segurança grande para ele e até continuar os investimentos sendo vocês dois, sabendo que vocês dois estão aí, né? Não, sem dúvida. Bom, pra gente é uma honra, acima de qualquer coisa, porque a gente cresceu ouvindo o nome Vanucci. É muito verdade. A gente ouve histórias do Fábio, né, assim, há pelo menos 15, 20 anos, e as referências são as melhores possíveis, né? O Fábio é um baita comerciante, o Fábio é um baita empreendedor, o Fábio não perde oportunidade, o Fábio cresceu demais, né? Então, assim, existe uma admiração. Eu sei que você admira muito meu pai, mas isso é super recíproco, então existe uma admiração muito grande. E pra gente é uma honra, porque o propósito desse negócio, a gente não se cansa de dizer, é gerar um espaço para aumentar a troca de informação nesse mercado que ainda é muito offline, que ainda é muito ilhado, represado. Então a gente quer aumentar a conectividade, a gente quer que mais pessoas possam conhecer a história de vocês e possam, de alguma maneira, ser impactadas positivamente, ter algum insight, ou até mesmo descobrir que você está presente num determinado lugar e possa te acionar como fornecedor, como cliente, como parceiro, enfim. E acho que, assim, devagarzinho, tijolinho a tijolinho, nós estamos sendo capazes, estamos conseguindo, de maneira totalmente orgânica, igual a gente conversou aqui antes de iniciar o bate-papo, como é que está a repercussão disso, né? Às vezes eu brinco aí com os meninos do marketing, eu falo, olha, é incrível como a informação está rodando rápido no mercado. A gente chega para bater um papo, para visitar, para fazer negócio, lá na Vanucci, em qualquer outra distribuidora, e sem a gente mencionar, as pessoas mencionam. Então as pessoas estão assistindo e estão gostando, estão dando feedback positivo. E a gente está aberto, evidentemente, a gente quer receber feedback positivo porque a gente quer melhorar todos os dias. Mas o nosso propósito ele é simples, é melhorar a troca de informação, a conectividade, gerar um espaço, um palco para que vocês, que têm histórias fantásticas, possam contar as histórias. Então, obrigado pela disposição de estar aqui, contando as histórias. A gente sabe que um dia aqui é um dia fora do escritório, um dia fora da mesa, e é um dia que você abriu espaço na sua agenda, você poderia estar lá, recebendo fornecedor, comprando, vendendo, mas você resolveu vir aqui contar a sua história. Então, a gente fica, assim, emocionado, feliz e demonstra a nossa gratidão dessa maneira. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disposição de vocês, pela inspiração que vocês entregaram aqui hoje. Quando você fala a sua história lá do começo tal, e hoje virou isso, às vezes tem alguém ouvindo aqui, né? E a gente não consegue mensurar isso. Tem alguém que já está lá na frente da carreira, como vocês estão hoje, já avançados. Às vezes o cara está num dia desanimado, está num dia assim, sabe? E ele ouve uma história dessa e ele fala, poxa, o meu começo também foi muito difícil. Eu vou voltar a valorizar o meu começo, porque eu tô ouvindo uma história inspiradora, uma história que hoje me cria um novo embalo, uma nova motivação de sair da cama de manhã. Pô, obrigado, Fábio. Então, isso a gente não consegue mensurar, mas é muito importante. Obrigado por abrir o coração e contar coisas da vida, da empresa. A gente vai ficando por aqui hoje, mas pode ter certeza que teremos mais tempo de mesa. Pode ser? Lógico. Voltaremos para essa mesa um dia. Sempre. Se quiser. Tá aceito desde já? Tá desde já sempre. aceito. Obrigado, Guedes. Obrigado, Hugo. Fábio. Obrigado, viu? Que coisa boa Obrigado, ter vocês Obrigado, aqui. Henrique. Parabéns para nós. Valeu, mano. De verdade. Obrigado. Bom, a gente vai encerrando por aqui hoje mais um episódio do Café com Peça, emocionados, tendo aprendido mais coisas, tendo avançado, tendo crescido, com certeza. E eu sei que fez bem pra você, porque fez bem pra gente aqui também. Se você gostou desse episódio, tá aí no YouTube, poxa, comenta aqui o que é que mais chamou a sua atenção aí nos comentários. Não esquece de curtir, de compartilhar com alguém. Se você tá aí no nosso Instagram também, compartilha com alguém. E para você que gosta de ouvir podcast lá na academia, no carro, na boleia do caminhão, seja lá onde você estiver, com fone de ouvido ou num som bem alto, nós estamos presentes em todas as plataformas de podcast disponíveis online. Seja sempre muito bem-vindo.
Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disposição. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até mais. Tchau!